Olá pessoal, tudo bem? Fazer aqui a leitura continuar fazendo a leitura da Bíblia, né, do livro de Gênesis. Eu estou fazendo na sequência para a gente ter um melhor entendimento, né, da história. Então, o último capítulo, que foi o 4, vou fazer a leitura do último parágrafo para a gente conseguir contextualizar melhor. Ele termina assim: Eva, mulher de Adão, tornou a conceber. Deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Sete, que quer dizer designado, pois as palavras de Eva quer dizer designado, pois nas palavras de Eva, Deus me concedeu outro filho para ocupar o lugar de Abel, que Caim matou. Sete veio a ser o pai de Enos. Foi depois que foi depois que nasceu Enos que começaram a invocar o nome do Senhor. Então, Caim matou Abel, né? E depois Adão e Eva tiveram outros filhos, né? O Sete e Sete veio a ser o pai de Enos. Aí aqui o capítulo 5 continua assim. Esta é uma lista de descendentes de Adão. Adão foi criado por Deus, o primeiro homem, certo? Então, o homem foi criado à semelhança de Deus. Deus criou o homem e a mulher e abençoou os dois. Desde o começo da vida deles, deu a eles o nome de homem. Eis a lista. Então aqui vou ler brevemente. Adão. Quando Adão estava com 130 anos de idade, nasceu Sete, filho dele. Sete era a imagem e semelhança do pai. Depois que Sete nasceu, Adão viveu mais 800 anos. Teve filhos e filhas. Tinha 930 anos de idade quando morreu. Então, nessa época, era essa a quantidade de anos em média que ele vivia. Na verdade, antes disso, da desobediência, né, no Éden, nem havia morte. Então, a morte veio depois, mas mesmo assim, olha só, viveu 930 anos. Então Sete estava com 105 anos de idade quando nasceu Enos, filho dele. Depois viveu mais 807 anos, tendo filhos e filhas. Morreu com a idade de 912. Enos tinha 90 anos de idade quando nasceu o filho dele, Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos. Morreu com a idade de 905 anos, deixando filhos e filhas. Cainã estava com 70 anos quando nasceu Maalalel, filho dele. Depois disso, viveu mais 840 anos. Teve filhos e filhas e morreu com 910 anos de idade. Então, todos nessa faixa, né? Milenares. Malael tinha 65 anos quando nasceu Gered, filho dele. Depois que Gered nasceu, Malael viveu 830 anos, tendo filhos e filhas. Quando morreu, estava com 895 anos. Gered, quando estava com 162 anos, nasceu Enoque, filho dele. Depois do nascimento de Enoque, Gered viveu mais 800 anos, tendo filhos e filhas. Morreu quando tinha 962 anos. Enoque estava com 65 anos quando nasceu Matusalém. Agora vem pessoas que a maioria das pessoas conhecem. Matusalém, filho dele. Depois, Matusalém, filho dele. Voltando. Enoque estava com 65 anos quando Matusalém, filho dele, nasceu. Depois viveu mais 300 anos como amigo de Deus. Teve filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos, sempre em comunhão com Deus. E então Enoque desapareceu da terra, porque Deus levou Enoque para ele. Então aqui nem diz que ele morreu, disse que ele desapareceu da terra com 365 anos, né, e que vivia em comunhão com Deus. É o aparelho, está cortando aqui. Desculpa. Não usem aparelho, usem aquele transparente que é melhor. Já estou acostumado. Voltando.
Então Matusalém tinha 187 anos quando nasceu Lameque, filho dele. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu mais 782 anos, tendo filhos e filhas. Tinha 969 anos quando morreu. Lameque tinha 182 anos quando nasceu Noé, filho dele. Noé quer dizer descanso. Lameque deu esse nome ao filho, dizendo: Ele nos dará consolo dos nossos duros trabalhos e do cansaço que sentimos nessa terra que Deus amaldiçoou. Lembrando que Deus amaldiçoou a terra depois da desobediência de Adão e Eva. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos, teve filhos e filhas e morreu com 777 anos. Quando Noé estava com 500 anos, tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E aí o capítulo 6, onde fala que aqui nessa época houve rápido crescimento da população mundial, e aí diz, aconteceu então que os filhos de Deus, aqui já é o 6, foram atraídos pela beleza das filhas dos homens, eles se casaram com as mulheres que escolheram ao gosto deles. Então, aqui, já entrando no 6, depois eu vou continuar o 6, mas só para a gente entender como que vai ser o capítulo 6. Então, aqui é uma descendência de Adão, ele viveu 930 anos, e aí tem a descendência. Sete, Enos, Cainã, Maalael, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. E aí a história de Noé é bem conhecida, tem um filme Noé, inclusive, que mostra a história dele, o que aconteceu na época dele, para você ver que não é tão distante da época de Adão, onde o mundo foi criado. Lembrando que as pessoas viviam quase 1000 anos naquela época. Então, na época de Noé, a população aumentou muito rapidamente. E aí depois a história todo mundo já sabe o que aconteceu, o dilúvio e tal, é mais pra frente, mas o capítulo 6 é onde a gente começa a entender o porquê que as coisas foram tomando este rumo. Né? Mas aqui a gente já entende a criação, a descendência até Noé. Então aqui a gente percebe já que há uma história no mundo. Né? As coisas não simplesmente... Né, a gente está aqui hoje, vem e vai sem saber o que é a vida, como a vida começou, qual é o sentido, o que vem depois. Então, eu acho que é bem ruim a pessoa não ter esse entendimento. Então, de repente, por isso que eu estou gravando os vídeos, talvez ajude alguém, talvez não sei. Mas enfim, depois eu vou fazer outro vídeo com o capítulo 6. É isso. Valeu, fico por aqui, até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.